Pessoal, tem previsão de frio rigoroso em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e no Espírito Santo, Sudeste, com temperaturas abaixo dos 10 graus e olha só, riscos de geada. Uma massa de ar frio faz as temperaturas despencarem em boa parte da região Sudeste já nos próximos dias, deixando as mínimas abaixo dos 10 graus e com risco real, tá? De geadas em áreas de São Paulo, Minas Gerais e também do Rio de Janeiro. Massa de ar frio de origem polar está derrubando as temperaturas na região sudeste do Brasil, especialmente entre as madrugadas e manhãs, com mínimas ficando abaixo dos 10 graus em áreas dos 4 estados da região. Além disso, pessoal, há risco de formação de geada em localidades entre o sul de Minas Gerais e áreas da divisa de São Paulo, Rio de Janeiro, além da região serrana do Rio também, diretamente afetada. A sensação de frio vai predominar em grande parte do dia, especialmente no leste de São Paulo, no sul e sudeste de Minas Gerais e em áreas do centro do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde as temperaturas não sobem muito durante a tarde, com máxima abaixo dos 17 graus. E aí, pessoal, o frio intenso atinge boa parte do sudeste já nos próximos dias, já que a massa de ar de origem polar está ganhando força sobre a região sudeste do Brasil e a partir dessa quarta-feira, dia 17, deve atuar por pelo menos até a próxima sexta, 19, tá? No fim de semana, as temperaturas mínimas começam a subir gradualmente, mas ainda teremos sensação de frio em algumas áreas paulistas e mineiras. Frio abaixo de 10 graus nos próximos dias no sul e leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, região serrana do Rio de Janeiro e no centro-sul do Espírito Santo, com risco de geada no sul mineiro, em áreas de divisas próximas. A quarta-feira, 16, terá mínimas dos 15 graus em grande parte dos estados do Sudeste. Os menores valores previstos ficarão entre 7 e 8 graus em áreas do leste e sul de São Paulo, abaixo de 6 graus no extremo sul de Minas Gerais. Inclusive, há riscos de formação de geada nessa região mineira. As temperaturas máximas não sobem muito em boa parte dos estados, ficando entre 15 e 17 graus no leste paulista e também no sul mineiro, e de 12 a 16 graus na região serrana do Rio de Janeiro. Nas capitais, as mínimas e máximas dessa quarta-feira, 17, serão São Paulo com 10 de mínima e 19 de máxima, Rio de Janeiro com 19 de mínima, 21 de máxima, Belo Horizonte com 13 de mínima e 23 de máxima e Vitória com 20 de mínima e 24 de máxima. Dá uma olhada aqui, galera, ó, a gente vê esse mapa aqui para quarta-feira, dia 17, às 7 horas da manhã. Dá para ver esse verde intenso sobre o sul do Brasil, indicando temperaturas baixíssimas, né? 4, 3, 5, 6 graus no sul do Brasil, gelado por conta da atuação da massa de ar polar. Mas isso não é só no sul do Brasil, não. Sudeste brasileiro, e essa previsão vai voltada para o Sudeste. Olha o que a gente vê. Trechos também com temperaturas bem baixas, em 9, 10, 11, 12 graus, em vários trechos do Sudeste brasileiro já nessa quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, 17, 7 horas da manhã, e a gente tem áreas com 8, 9 graus, como a região de Pouso Alegre, Poços de Caldas, regiões próximas ali com temperaturas bem baixas, tá? Volta Redonda, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Taubaté, Campinas, capital São Paulo, Limeira, Belo Horizonte e até trechos do território do Espírito Santo, como Cachoeiro, Itapemirim, ou mesmo Vila Velha, Aracruz, Linhares, as temperaturas não começam muito altas não, tá? Então será uma quarta-feira de temperatura bem gelada em alguns trechos e frio e ameno em outros, mas começando daquele jeito, tá? Lembrando que à tarde, normalmente às 3 horas, até trago normalmente o horário das 3 horas, porque é o horário entre 3 e 4 horas que normalmente a gente atinge as máximas térmicas. A gente vê que boa parte dessas regiões do Sudeste brasileiro ainda com temperaturas mais amenas, tá? Não chega a fazer frio na maior parte da região, mas tem várias áreas ali que a temperatura não fica muito alta, como São Paulo mesmo com 20 graus, ou Rio de Janeiro com 21, mas tem áreas que a gente tem 23, 24, mas dá para ver que são temperaturas que são mais amenas, tá, galera? Então a gente vai ter frio de manhã em grande parte do Sudeste brasileiro e à tarde, grande parte desse mesmo Sudeste, a temperatura não sobe muito, excetuando-se, claro, trechos do território do Espírito Santo e de Minas Gerais, tá? Que a gente tem alguns lugares ali, principalmente o norte de Minas Gerais, com temperaturas um pouco mais alto. Na quinta-feira, dia 18, o ar frio avança sobre áreas do Sudeste e se intensifica. As temperaturas mínimas ficam abaixo dos 13 graus Celsius em grande parte dos 4 estados da região, mas caindo entre 6 até 8 graus na região metropolitana de São Paulo e no Vale do Paraíba, no sul e região serrana do Rio de Janeiro, sul de Minas, pessoal, e áreas próximas de divisa com os estados de São Paulo, a região fluminense no Rio de Janeiro, terão mínimas em torno de 6 graus, podendo registrar alguns trechos perto de 0 grau. Novamente, risco de formação de geada nessas áreas. Frio também está previsto para a localidade do centro-sul do Espírito Santo, tá? Que normalmente não registra temperaturas muito baixas, não.
com mínimas, anotem aí, entre 9 e 11 graus e máximas entre 15 e 17. Na capital Rio de Janeiro, mínima de 17, máxima de 21. Em Belo Horizonte, temperaturas variarão de 12 a 21 graus e em Vitória, de 18 a 24. Aqui a gente vê novamente quinta-feira muito parecido com o que a gente viu na quarta, né? Temperaturas baixas, e aqui está mais baixo ainda do que na quarta, né? Trechos aqui com 5 graus, podendo ficar menor do que isso, inclusive atingir temperaturas negativas em regiões mais altas. O que isso indica? Um dia gelado, um dia frio, começa bem gelado, e à tarde a temperatura vai subir, mas, novamente, não sobe tanto, tá? Tirando trechos, novamente, mais ao norte do território de Minas Gerais, a maior parte do território de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Espírito Santo tem temperaturas que vão ficar à tarde entre o frio, em algumas áreas que estão aqui de verdinho, e a temperatura amena em outras áreas, tá? O norte de Minas Gerais fica mais alto, Triângulo Mineiro também a temperatura começa a subir, já nessa quinta-feira à tarde. Na sexta-feira, pessoal, dia 19, ainda fará frio pela manhã, com temperaturas mínimas caindo entre os 6 e os 9 graus no leste de São Paulo, no sul de Minas Gerais e região serrana do Rio, mas as máximas começam a subir gradualmente, e os valores mais elevados em torno de 20 graus ou mais. Já podem ser registrados em boa parte dos 4 estados, com exceção de localidades do sul mineiro que ainda podem marcar entre 15 e 17 graus. E aí aqui a gente vê na sexta-feira, a gente ainda tem trechos do sul mineiro com temperaturas bem baixas, também na região do Vale do Paraíba Paulista, Fluminense, começando ali com 10 graus na sexta-feira, geladinho, tá? Essas áreas de verde mais intenso continuam com temperaturas mais baixas, tá? Então a gente vê que todo o Sudeste, mesmo na sexta-feira, começa mais frio, mesmo no Espírito Santo, mesmo em Minas Gerais, no Rio de Janeiro que já estava mais frio e também no território de São Paulo, temperaturas continuam baixas de manhã, melhoram à tarde, apesar que vão ficar mais pro ameno, tá? Em alguns lugares chega a fazer um calorzinho, como Araçatuba, São José do Rio Preto, Ituiutaba, Uberlândia, em Minas Gerais, ou mesmo Montes Claros, a temperatura fica um pouquinho mais alta, mas a tendência ainda nessa sexta-feira de temperaturas amenas à tarde, em alguns lugares até aquece um pouquinho mais, mas será uns próximos dias, meio de semana em diante, até o final de semana, as temperaturas ainda serão baixas na região, tá? Aqui no sábado, ó, começando com mínimas um pouco melhores, né, mas ainda em torno de 9, 10 graus em grande parte da região, 12, 13. Então sábado, amanhã, ainda continua frio, o período da manhã, tá colocando aqui às 6 horas da manhã, em todos os 4 estados, sem exceção. À tarde já melhora. A gente vê que no Rio de Janeiro tem trechos ali com 29 graus, tá? Indicando ali uma melhoria no estado do Rio de Janeiro, uma melhoria no sentido de temperaturas mais altas no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a temperatura já começa a ficar mais alta. No Espírito Santo também no sábado sobe a temperatura. Em São Paulo a gente tem trechos próximo ao território paranaense ainda com temperaturas um pouco mais baixas, tá? Mas isso tende a mudar ao longo dos próximos dias. Domingo começa ainda frio, mas com temperaturas mais altas, tá? Em grande parte da região, a gente vê que o verde diminui de intensidade, tá? Aquele verde que tomou conta de toda a região na quarta, na quinta, na sexta e também no sábado. No domingo de manhã já mostra uma diminuição desse frio. Temperatura já começando na casa de 15, onde começava na casa de 5, 6. Então mostrando ali que já há uma melhoria. Apesar que grande parte de São Paulo e trechos de Minas Gerais, Rio de Janeiro ou mesmo do Espírito Santo, ainda tem aquele verdinho que indica a temperatura um pouquinho mais baixa, mas a gente já vê que a temperatura começa mais alta, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou mesmo em São Paulo, 18, 21, Vila Velha com 24, isso logo pela manhã. À tarde, obviamente, a temperatura aumenta, né? E a gente vai ter temperaturas mais altas, o Espírito Santo já faz bastante calor, Minas Gerais com bastante calor, grande parte de São Paulo com temperaturas ainda menos, tá? E algumas áreas com calor. No Rio de Janeiro, norte e noroeste do estado com bastante calor, mas a região metropolitana e o interior do estado ainda com temperaturas abafadas, mas não é aquele calorzão ainda não, tá bom? Com relação à precipitação, nós vamos ter uma boa condição de chuva sobre o sudeste brasileiro. Destaque aqui para a região do litoral mais ao sul do território paulista e regiões de divisa com o território paranaense, onde nós temos trechos que podem passar de 45 milímetros ao longo desse final de semana até o próximo domingo, início da segunda-feira, tá? Rio de Janeiro chove, a gente vê que todo o estado do Rio de Janeiro tem chuva, todo o Espírito Santo tem chuva, só que são volumes pequenos, principalmente no Espírito Santo. Em Minas Gerais, as chuvas são mais salpicadas, né? Trechos do território mineiro tem chuva, mesmo assim os volumes são pequenos, tá? A gente vê volumes em torno de 1, 2, 3, 4, 5 milímetros até de quarta-feira até o domingo, que indica pouca chuva sobre a maior parte da região. Só que em São Paulo você tem boas chuvas, principalmente na região mais próxima da divisa com o Paraná, e no Rio de Janeiro também, tá? Região de Serra, região litorânea do território do Rio de Janeiro,
ainda tem uma chuvinha boa para se dar ao longo da semana. Galera, gostou do conteúdo? Então já sabe, né? Aquele convite de sempre, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, aquele combo bacana que faz a gente ficar feliz e continuar trazendo os conteúdos aqui para vocês. Quero agradecer demais a sua audiência. Se gostou bastante, quem sabe, galera, tornar-se membro pode ser uma boa pedida, hein? Para continuar ajudando a gente a fazer esse trabalho aqui. Se puder dar aquele hypar o vídeo, ajuda pra caramba também a gente continuar trazendo vídeos aqui. Professor, você não falou da minha região, falou só do Sudeste, então fica tranquilo. Pede aí que daqui a pouco a gente faz um vídeo especial para a sua região, falando um pouquinho como o tempo vai se comportar nela nos próximos dias também. Tamo junto e até a próxima.